Para nos ajudar nesse entendimento, direto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, conosco o professor doutor Elmar Floss, diretor do INSEA. Professor, sempre bom estar com o senhor, ainda mais num momento como esse, em que o senhor está no estado do Rio Grande do Sul, tão sofrido, tão sentido, mas em segurança. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos assistem. Agradeço pela oportunidade de poder participar do teu programa para trazer algumas informações, especialmente a todos aqueles por esse Brasil afora que te acompanham diariamente aqui no teu programa. Muito obrigada, professor. Para mim é uma honra. Professor, nós falamos bastante essa semana, né? Eu estive sempre em contato com o senhor para entender exatamente o que pode ser ainda sentido pelo Rio Grande do Sul. A Emater do estado trouxe uma avaliação preliminar no final do dia de ontem, apontando que as perdas mais graves foram na soja, no arroz e no feijão, segundo a safra. O senhor é um engenheiro agrônomo, um fisiologista, conhece, né, do comportamento dessas plantas. O que o senhor nos relata nesse momento para essas culturas e para as demais que o senhor tem observado e recebendo esses relatos por aí? Então, Carla, sempre, talvez aqueles que não sabem exatamente a situação geográfica, ou seja, o grande problema que aconteceu a partir da Serra, onde começaram as chuvas tão intensas, excepcionais, e foram enchendo aqueles rios menores, que são afluentes do rio Taquari, do rio Jacuí, depois do rio dos Sinos, e aí desembocando no rio Guaíba, que é quase um lago, né, porque ele tem um movimento realmente pequeno, mas é um rio, e que recebeu uma quantidade de água em 7 dias, equivalente à quantidade de água que recebe durante 4 meses com chuvas normais. E aí houve todo esse alagamento ao redor de todos esses rios, águas com alta intensidade, com movimento muito grande. Imagine, em algumas regiões a água subiu, os rios subiram até 10 metros e acabaram levando tudo que estava ao redor. Casas, galpões, máquinas, animais, onde tem criação de suínos, aves, gado leiteiro e tantas pessoas, inclusive desabrigadas, né? Tem milhares de pessoas desabrigadas, 431 municípios afetados no Rio Grande do Sul. Até ontem, 107 mortos já contabilizados, mas tem mais 120 e poucos, 141 desaparecidos, que provavelmente foram levados pela enxurrada. E aí pegou essas lavouras ribeirinhas, que nós chamamos as terras baixas. Especialmente ainda tinha arroz para colher, e tinha também soja ainda, porque nós temos muita chuva. Até para ter uma ideia, eu olhei hoje os dados aí da estação meteorológica de Passo Fundo, que é da Embrapa Trigo, e só para ter uma ideia, em janeiro choveu 225,9 milímetros em Passo Fundo, quando no normal, a média normal, é 173. Em fevereiro, 318,2 milímetros, quando a média normal é 146,9. Em março, choveu 194 milímetros, para uma média de 137. Até foi muito bom aqui que o pessoal do Planalto Sul-Grandense, que é essa grande região que vai desde Bom Jesus até São Borja, tá? A principal área de produção de soja do Rio Grande do Sul, o pessoal pôde colher. E aí, a partir de abril, já as chuvas intensificaram, 247 milímetros para o normal de 140, o próximo da média. Só em maio, 274 milímetros até o momento. E tivemos 3 dias sem chuva, 7, 8 e 9 sem chuva, e já tem 274 milímetros em Passo Fundo, para uma média do mês de 153. E de hoje até terça-feira tem uma previsão em Passo Fundo de mais de 180 milímetros, como é de resto também em outras regiões. Então, são chuvas realmente excepcionais que fizeram com que os agricultores tiveram dificuldade de colher,
porque só chovia, áreas úmidas, essas áreas de terras baixas, é difícil de entrar com máquina, precisa muitos dias após uma chuva para poder entrar com máquinas. E ali tivemos perda na soja, tivemos perda no arroz. Eu não vi esse boletim da Emater, não sei exatamente quanto eles consideraram de perda na soja e no arroz, porque nós temos diferentes dados aqui, esse da Emater eu não conheço, Carla. O senhor sabe que eles não dão muitos detalhes em números, professor, mas no caso da soja, eles trazem uma análise muito parecida com a do senhor, trazendo esse avanço da colheita aonde era possível, essas áreas restantes em 24%, e as perdas, eles não trazem números, eles dizem, as perdas de produção serão elevadas, podendo atingir até 100% das áreas remanescentes. Algumas infraestruturas de armazenagens de grãos também foram danificadas, o que pode afetar a produção colhida anteriormente. Então, ainda há um cenário de extrema incerteza, né, professor? É verdade, até porque em algumas regiões ninguém conseguiu chegar lá. Lá não Sim. tem luz, lá não tem... caiu a internet e não tem pontes. E agora, quer dizer, a primeira prioridade era, sem dúvida alguma, salvar pessoas. Ainda está se buscando pessoas, né, que estavam ilhadas e colocando elas em condições de segurança. Mas a água não baixou muito ainda, porque, veja, o recorde que tinha para o Rio Guaíba de 4,71 m, 4,76 m, é de 1941, que chegou a 5,33 m. E agora baixou, o último é de 4,77 m. Quer dizer, apesar assim de ser uma notícia auspiciosa, que as águas estão lentamente baixando, mas nesse momento ainda nós temos a enchente de 1941, que foi a enchente mais histórica que se tem registros, Então tem muita água ainda. Então os agricultores, em muitos lugares, eles não têm nem condições de entrar para colher. E o que estão colhendo é uma soja realmente, veja, descontos de até 50%, porque tantos dias sob a água, a semente germinou, ela está brotada, e aí os descontos são grandes, são muito grandes quando ele entrega. E está certo a Emater, infelizmente, armazéns até de cooperativas, de cerealistas, de grandes produtores, que também estão nessas terras baixas, onde nunca se imaginava que a água pudesse chegar. Infelizmente, ela chegou nos armazéns e também está deteriorando esses grãos que lá estão armazenados. E tem arroz, tem soja, e também, nesse momento, não tem logística, não tem como, por falta de condições de estrada, por pontes que foram levadas, não tem como carregar isso e levar para lugar mais seguro, porque nós ainda estamos em várias regiões aqui com dificuldade de caminhões de chegar, porque as pontes grandes foram levadas pelas águas. Professor, nós também tivemos uma conversa essa semana, onde eu dizia para o senhor, né, o que está acontecendo agora é difícil da gente entender e não vamos conseguir mensurar por enquanto. Agora, algo que me preocupa muito, e eu sei que ao senhor também está no horizonte, são as novas safras. Né? Nós vimos um vídeo de um produtor de arroz em Agudos e ele dizia que não tem mais nada, né? Só sobrou o cascalho ali. É um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais. Como é que o senhor está projetando né, dentro da sua experiência? Eu sempre relato aqui, como o senhor já nos relatou com tantos detalhes, as revoluções todas que o senhor acompanhou do agronegócio brasileiro. O Rio Grande do Sul vai ter que passar uma revolução, vai ter que se reconstruir quando a gente olha para a agropecuária. O senhor está preocupado com essas próximas safras, as culturas de inverno que deveriam começar a ser plantadas agora no final de maio, começo de junho? Quando a gente olha para frente, professor, o que mais lhe preocupa? O cenário é muito difícil. Porque realmente imagens e depoimentos
de colegas, inclusive de professores, que estão mais próximos dessa região, que têm ido lá, realmente sobrou subsolo. Isso que esse agricultor mostrou no vídeo é o subsolo, ou seja, toda aquela camada produtiva que foi construída ao longo do tempo, fisicamente, quimicamente, fazendo calagem, neutralizando a acidez, neutralizando o alumínio, aumentando a fertilidade desse solo com fósforo, potássio, para tornar ele produtivo, praticamente as águas levaram tudo isso. Então, agora realmente é reconstruir, ou seja, começar de novo a construir um solo que possa ser produtivo. E isso nós estamos falando aqui das grandes culturas, mas à beira desses rios são as terras baixas, são terras muito férteis. Nós temos regiões que nós chamamos de tipo de solo aluvião, porque o que acontece ao longo dos anos, de séculos ou de milênios, a água sempre vai descendo dos morros, mesmo que os morros tenham mata, e vai levando matéria orgânica, vai levando o que há de melhor dessas terras para essas baixadas. Então, são baixadas muito férteis. E por isso se instalou lá principalmente a produção de hortaliças, produção de frutíferas, e isso também se foi. Nós temos problemas aí de abastecimento, porque áreas enormes de regiões, das regiões mais importantes de produção de hortaliças do Rio Grande do Sul, elas ficaram abaixo d'água e o rio levou planta, levou solo, levou embora. E isso é uma dificuldade social, porque são pequenas propriedades que viviam exatamente desse cultivo intensivo de hortaliças, por exemplo, para ter uma renda, né? Na pequena propriedade. Não sobrevive se ela for produzir arroz, se ela for produzir soja, ou for produzir milho, porque precisa ter uma maior escala para ter uma renda para manter a sua família. Então, isso é tudo uma reconstrução, quer dizer, a própria suinicultura, a avicultura da região, a produção de leite. Aí nessa região temos bacias, temos cooperativas de leite, que nesse momento não tem pastagem. Muitas dessas vacas foram levadas, inclusive, pela enxurrada, outras morreram afogadas e foram sendo encontradas depois que o rio baixou. Realmente o cenário, como o Antônio da Luz, como você relata, é um cenário de guerra, né? Uma destruição total. Você imagina assim um agricultor que tinha ali a sua terra, pequena propriedade, em torno de 15 ou 17 hectares, à beira de um rio, estava ali com uma casa boa, né? Que ao longo do tempo produzia hortaliças, tinha ali suas culturas de subsistência, ou tinha gado leite também, ou outra atividade. E tinha um riozinho, um rio aí de 4, 5 metros de largura. E agora, de repente, de uma hora para outra, esse rio se alargou e ele foi pela erosão, comendo os barrancos, comendo a terra desse produtor. Hoje ele tem 80 metros de leito. Quer dizer, um agricultor de um lado perdendo 30 metros de solo, de largura, e outro lado, o outro produtor também perdendo. Veja o que é o prejuízo de um pequeno produtor desse. Então, realmente, vai ser a próxima revolução aí, a reconstrução. E, professor, o senhor também citou, e eu recebi também alguns relatos aqui, dos agricultores de menor porte, né? Dos pequenos agricultores, os agricultores familiares, que são parte importantíssima desse setor que move o Brasil, e alguns não querendo deixar suas propriedades ou tentando já começar a se reconstruir. Olhar para essa parcela do agronegócio gaúcho também vai ser fundamental, né? É verdade. Tem que ser um projeto realmente grandioso, porque nesse momento ainda está se fazendo avaliações, lentamente as pessoas estão entrando, mas já há um cuidado, porque tem muita chuva prevista nesses próximos dias, até terça-feira. Então, como esse solo já está encharcado, essas serras aí, o solo está encharcado, e o que pode acontecer? A água não tem como infiltrar, então ela vai escorrer. E como é um volume realmente muito alto aí,
Tem previsões aí de regiões que nos próximos 5 dias vão ter mais de 240 milímetros de chuva. Isso são 240 litros de água por metro quadrado, só para termos uma ideia, a dimensão do que isso significa. Então, pode haver novos desmoronamentos. Então, algumas famílias que voltaram lá onde elas tinham a propriedade, ver o que sobrou ainda, elas provavelmente agora vão ter que recuar de novo, voltar para o alto, voltar para um lugar seguro, porque tem possibilidade de desmoronamentos de novo nesses próximos dias. Aí depois, eu vi ontem um depoimento de um prefeito de Bento Gonçalves, que ele disse que nesse momento ele precisaria de 10 milhões para a Defesa Civil para ajudar essas pessoas que estão desabrigadas, para reconstruir pontes, ligar de novo, eles poderem se deslocar com urgência, arrumar estrada. E aí vocês vejam, o governo libera 300 mil reais. Quer dizer, não chega. Acho que ainda as autoridades federais não têm ainda a dimensão do que precisa para essa reconstrução, porque é realmente uma coisa que nenhum de nós que estamos vivos hoje vivemos, a não ser aqueles que já tinham nascido em 1941, e vejo que agora a enchente, a tragédia foi muito maior do que foi em 1941. Precisa muito mais recursos para fazer essa reconstrução, unindo recursos da iniciativa privada. Vejam como os produtores, empresários estão se organizando, né? Veja aí em Caxias do Sul, os empresários ali, o DENITS, que não tem condições de, nos próximos 90 a 120 dias de refazer a BR-116, o novo desmoronamento, e os empresários se uniram e desde ontem eles começaram a fazer isso aí para que talvez em uma semana esteja pronto. Em outros locais, é a iniciativa privada, os próprios agricultores, eles estão fazendo pontes, né? Fazendo pontes, inclusive com os troncos das enormes árvores, das matas que caíram, e estão serrando ela com essas serrarias móveis que tem, e eles mesmos construindo em outros lugares, daqui mesmo da região, do Planalto, que nós, graças a Deus, mesmo com uma chuva intensa, veja, em 5 dias, em Passo Fundo, choveu 274 milímetros, isso está muito longe do que foi a tragédia naquela região. Então, aqui de Passo Fundo, de Erechim, estão indo máquinas lá, retroescavadeiras, para ajudar nisso aí, outras máquinas para ajudar fazer essa limpeza dessa lama, conseguir fazer estradas. E realmente essa é a única notícia extraordinária que nós temos, Carlos. A solidariedade. São aviões, são caminhões que estão chegando, imagina, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso. Você viu os produtores que têm um fundo para catástrofes no Mato Grosso do Sul, e houve uma liberação. O governador do Mato Grosso do Sul já anunciou 50 milhões liberados aí para o estado do Rio Grande do Sul. E um pouco agora também começar a se organizar, porque diante dessa tragédia, realmente ninguém estava preparado. Então as coisas não estavam muito organizadas. Hoje precisa realmente uma organização, e eu imaginei que o Exército pudesse fazer isso, porque o Brasil, o Exército tem 381 mil homens, que pudesse trazer os batalhões aí de outras regiões, e aí em cada cidade dessas o Exército fazer uma grande instalação ali, como é costume fazer em condição de catástrofe, e começar a coordenar, quer dizer, quem chega, os voluntários, o que vai fazer, e vai determinando por prioridade grupos, e também onde está faltando alimentos, onde está faltando material de higiene, onde está faltando medicamento e tal. Então, hoje, aqui de Passo Fundo, saíram equipes aqui que foram preparar alimentos lá, e eles retornam lá, quando chegam lá, dizem, poxa, onde é que nós podemos fazer, onde é que podemos ajudar?
e não está organizada, e as pessoas lá atônitas, precisando de apoio psicológico, né? Porque a ficha ainda não caiu. Elas estão ali, elas olham para aquela cidade ali, como Sinimbu, como outras aqui, e diz, poxa, onde é que está a nossa cidade? Olha aqui, a nossa rua, todas essas casas, a casa de comércio, e não tem mais nada. Então, o psicológico também é afetado, né? E às vezes é muito, muito difícil. Então, eles mesmos me relataram que chegaram numa casa, tinha 5 rodos, né? Quer dizer, então foram colocando rodo, balde e assim por diante, mas falta um pouquinho de organização. E que pena que venha a chuva, porque é preciso ter sol para que, inclusive, tenha acesso de carros, de jipes, Claro. umas regiões aí. Professor, infelizmente, né, o nosso tempo é um pouco ajustado. Para finalizarmos, eu queria ouvir um pouco da sua experiência também em relação ao que ocasionou, na sua perspectiva, com o seu profissionalismo e a sua experiência, do que o senhor já viu, do que o senhor conhece do Rio Grande do Sul e do Brasil, o que ocasionou um evento como esse, dessa magnitude, dessa proporção, em 2024. É um tema que é debatido o tempo todo, né? Se quer culpar alguém, eu queria ouvir do senhor, um homem tão experiente, conhecedor da natureza, eu queria entender do senhor como é que o senhor avalia as causas de uma situação como essa que o Rio Grande do Sul está vivendo agora. Essa questão climática, ela está ideolizada, ela está politizada no mundo. Vejo que existem 2 grandes grupos, né? O grupo do Al Gore, que hoje se sabe que é um projeto, que era um processo muito mais geopolítico, né? Ganhou prêmio Nobel, ganhou muito dinheiro com venda de livros, com filmes, e criou. Veja que a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, acompanhou o presidente Lula aqui e quando ela foi dar uma entrevista para a imprensa, ela culpou o desmatamento durante o período do governo Bolsonaro. Então, realmente, foi o período que menos teve desmatamento no Brasil. Os órgãos estatais, não os órgãos de governo, como o INPE, órgão de Estado, não de governo, porque muitas vezes em governo a gente pode confiar muito pouco, mas organizações de Estado, que são exatamente para o cidadão, que são a continuidade, eles informam que nós, nesse momento, temos mais desmatamento. Bom, nós temos assim, é a maior tragédia desde que tem registros. Então, você pega um outro grupo, o grupo da Dinamarca, o grupo do Instituto de Greenwich, e no Brasil tem vários pesquisadores importantes, na Unicamp, na USP, que estudam isso, que estão nesse grupo, que mostram que essas questões climáticas, elas são cíclicas. Então, ninguém, hoje, para falar de 1841, tem poucas pessoas que estão aqui e que ainda lembram do que aconteceu, mas não tem mais ninguém para dizer o que aconteceu em 1893, quando tiver também. E aí a gente pode tirar para trás, mas será que nos anos 1800, 1700, 1600, 1500, tivemos chuvas tão intensas ou não? Tivemos também grandes secas? Se pegar o Rio Grande do Sul, uma das maiores estiagens que o Rio Grande do Sul teve, que tem registro histórico, foi durante a Revolução Farroupilha, aí de 1835, 36, 37. Veja, hoje, culpar desmatamento, culpar a agricultura, 1835, a colonização recém estava começando nas terras aqui e já havia grandes estiagens, como nós tivemos períodos de chuva. Ou seja, o clima é incerto e não sabido. O Cone Sul da América é o que sofre principalmente as maiores variações, é a região de maior instabilidade e tem muito a ver com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que passa sobre o Equador, onde nós temos uma enorme superfície de água que, quando há aquecimento, quando nós temos o El Niño, tem muito vapor de água, e os ventos que predominantemente sopram
desde a América do Sul, desde a América do Norte, a América do Sul, e trazem, por isso se diz que é da Amazônia, não é a água da Amazônia, os rios voadores não são necessariamente apenas a água da transpiração das árvores, mas é principalmente a evaporação dessa enorme superfície. Quem pega o globo e olha um pouquinho o que representa a superfície amazônica perto da enorme superfície de água do Oceano Pacífico de um lado, do Oceano Atlântico do outro, vê onde está a maior superfície de evaporação. E quando nós temos períodos de resfriamento dessas águas, evidentemente, menos evaporação, menos vapor de água no ar, consequentemente, no Cone Sul. Isso pega parte da Argentina, Uruguai, aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chega até próximo do Paraná, parte do Paraguai, é a região que mais sofre, então, com estiagens. Tá? Então, vejam, nós estávamos assim, saindo do El Niño, estamos na fase de transição, nós não temos Laninha ainda, como se anuncia, nós temos órgãos de imprensa, Carla, que desde março estão falando que estamos sobre Laninha, ou seja, a temperatura das águas, assim como ela aquece lentamente, porque a água é a substância que precisa da maior quantidade de calor para aumentar 1 grau a sua temperatura, ela também resfria lentamente. Então, só se considera hoje Laninha, ou seja, que dá consequências, tem efeitos diferentes no clima, quando a temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial estão 1 grau acima da média. E só é Laninha quando está 1 grau abaixo da média. E nesse momento as temperaturas estão dentro da média, uma fase de transição, também se poderia chamar dentro da média e circulação. Só que isso não significa que não haja instabilidade. Pode haver instabilidade. E aí deu a coincidência aí de um ar muito quente aí na região central do Brasil, no sudeste, e uma região e uma massa de ar mais frio, ela foi bloqueada e descarregou toda a chuva, que essas nuvens normalmente passam e vão descarregar sobre o Oceano Atlântico, e elas caíram exatamente sobre o Rio Grande do Sul, e principalmente por uma região específica do Rio Grande do Sul, em maior quantidade. Isso é muito valioso para nós, professor, principalmente por conta de todo esse cenário que o senhor nos descreveu, de politização, ideologização, e toda essa guerra de narrativas que, mesmo no meio de uma catástrofe, vai se instalar. Então, muito obrigada por estar conosco nessa sexta-feira, uma forma da gente fechar a semana, né, com a sua lucidez, com a sua serenidade. Muito obrigada. É sempre um grande prazer estar com o senhor. As portas do Notícias Agrícolas do Bom Dia Agronegócio estão sempre mais do que abertas para o senhor e para todo o time do INSEA, para toda a sua experiência. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Carla. Quero agradecer a você toda essa semana aí, levando notícias aqui do Rio Grande do Sul para todo o Brasil, onde a gauchada saiu daqui, foi para Santa Catarina, Paraná, foi para o Mato Grosso do Sul e hoje está espalhado pelo Brasil inteiro fazendo agricultura, tenho notícia. E agradecer também, aproveitar a oportunidade de todos aqueles que estão fazendo doações para esse Brasil lá fora, para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado em nome de todos os gaúchos aí por essa colaboração e que possamos voltar logo, logo a uma normalidade climática para poder iniciar a reconstrução de milhares de casas para que os agricultores, para que as pessoas da cidade possam voltar e ter de novo uma casa. Professor, muito obrigada. Um bom final de semana para o senhor. Por favor, permaneça em segurança. Qualquer coisa, estamos aqui vigilantes. Precisando de nós, é só chamar. Obrigada, professor. Um abraço.